Salve, pessoal. Pessoal, galera, a rua aqui tá mó gritaria, sempre assim, sempre esse tormento para poder gravar aula, mas vai ter que ser assim mesmo. Então, se vocês ouvirem alguém gritando, não é ninguém morrendo, é um povo que é, enfim, é escandaloso. Vamos lá, galera. A gente tem falado de ética, né? A gente falou na última aula sobre ética na antiguidade. A gente falou sobre Platão e Aristóteles. Tranquilo? E agora eu vou pedir para vocês tentarem separar um pouco as coisas, porque ética na antiguidade, a forma como os autores trabalhavam a ética é um pouco diferente da modernidade, e às vezes pode parecer até que estão se tratando de assuntos diferentes, mas não, estão tratando do mesmo assunto, mas a forma de trabalhar as questões é um pouco diferente. Então, para a gente não se confundir muito, agora a gente vai falar de filósofos modernos, né, da modernidade. Tem a filosofia contemporânea também, tem a filosofia medieval, que é antes da moderna. A gente vai falar agora de filósofos modernos, né, do século XVI em diante, né, até por volta ali do século XVIII, XIX, né, a gente pode falar que são pensadores modernos, né? Depois disso, depois do século XVIII, XIX, aí é filosofia contemporânea, tá bom? Mas a gente vai falar de filosofia moderna. A gente vai falar sobre três filósofos, né? Hoje a gente vai falar sobre um, mas a gente vai falar sobre três filósofos nas próximas aulas. David Hume, John Stuart Mill e Immanuel Kant, tá? E eu quero falar sobre esses pensadores para poder comparar o pensamento deles, para vocês verem como é que a gente pode refletir sobre a ética por encaminhamentos diferentes, chegar a conclusões diferentes, né? E a gente vai tentar responder algumas questões, né? Usando o pensamento desses autores, né? Que questões são essas, né? Por exemplo, será que a ética tem a ver com felicidade, né? Eu sei que eu tinha pedido para deixar a filosofia antiga de lado, mas um exemplo, né, de filósofo que defende que ética tem a ver com felicidade é o Aristóteles, né? O Aristóteles falava que a finalidade do pensamento sobre a ética é a felicidade humana. Por que a gente pensa em ética? Para tentar buscar a felicidade, para tentar entender como alcançar a felicidade. Para isso que serve a ética, né? Já vão ter filósofos, né, que a gente vai falar, como Immanuel Kant, que vai falar, cara, agir certo ou errado não tem nada a ver com felicidade. Posso muito bem saber que eu tenho o dever de agir de uma determinada forma, porque aquela é uma forma correta, e isso ser uma ação moral, né, correta, e tipo, isso me causar dor e sofrimento, né? Sei lá, de repente denunciar um filho que cometeu um crime, né? E é um exemplo de atitude que traria sofrimento e que seria uma atitude correta, sei lá. Mas a gente não vai falar sobre Kant agora. Essa é uma questão. Será que a ética tem a ver com felicidade? Né? Não sei. O que vocês acham? Será que a ética tem a ver com a nossa racionalidade? Né? Ou será que a ética tem a ver com nossos sentimentos? A gente age, né, de determinada forma porque a gente é motivado por nossa razão, a gente faz determinada ação julgando que está fazendo a coisa certa porque a gente é motivado pela nossa razão ou porque a gente é motivado pelos nossos sentimentos, né? Isso é um ponto importante também, tá? Os dois filósofos que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, que é o John Stuart Mill e o Kant, vão dizer que agir de forma correta é agir conforme a nossa racionalidade, ou seja, a gente reflete, a gente raciocina, a gente analisa a situação e essa análise da situação vai mostrar para a gente como a gente deve agir para que a gente haja de forma moral e ética, tá? Então a gente age
de forma ética em conformidade com a nossa razão, quando a gente age em conformidade com a nossa racionalidade. Tranquilo? Isso aí parece óbvio, né? Não sei. O que vocês acham? A gente age de forma correta porque a gente pensa, reflete, né, sobre isso, né? Então, embora essa questão pareça um pouco óbvia, o David Hume, né, ele vai ser um filósofo que vai ir na contramão disso, né? O David Hume, ele fala justamente o contrário, né? Ele vai dizer que todo juízo, né, moral tem origem no nosso sentimento, na nossa emoção, né? E não na nossa razão. Isso não tem nada a ver com racionalidade para o David Hume, tá? E o barato aqui agora, né, a partir de agora, a gente entender isso, tá bom? Por que o Hume fala isso, tá? O David Hume, ele tem um argumento que eu vou passar para vocês lerem, né, que é muito interessante. Que ele faz um experimento, ele pede para a gente imaginar uma ação que a gente julga ser antiética, né? Que obviamente a gente vai julgar como sendo antiética, né? Ele pensa para a gente imaginar uma pessoa matando a outra, né? Um homicídio, né? E eu gosto para isso ficar um pouquinho mais claro, eu gosto de pensar, né, que, sei lá, uma pessoa, né, que foi assaltar uma velhinha, a velhinha está ali com a carteira dela na mão, com a bolsa dela na mão, né, acabou de sair do banco a velhinha, né. Chega um homem armado e vai assaltar ela. A velhinha, no susto ali, no impulso, ela reage, né, e tenta esconder a bolsa, tenta fugir. Na medida que ela vira as costas, o cara vai lá e mata ela, né? Então, o Hume ele pede só para a gente pensar no homicídio, mas eu gosto de incrementar um pouquinho mais as coisas. E aí o Hume fala para a gente tentar observar nesse acontecimento, no fato, né? Nesse acontecimento, se existe algo de imoral aí, se a imoralidade está nesse acontecimento, né? Esse fato, isso que aconteceu, é imoral, é em si mesmo, né? Imoral, é isso que ele pergunta, né? E assim, a nossa tendência é falar que, não, claro que é imoral. O cara matou a mulher. Esse fato, esse acontecimento é em si mesmo imoral. A imoralidade está aí no acontecimento, né? E o que o Hume vai falar é não. Não. O acontecimento tomado por si só é um mero acontecimento, né? Aquilo é um acontecimento. Uma pessoa matou a outra, ponto. Uma pessoa assassinou a outra e ponto. Em si mesmo, aquilo é só um acontecimento. Aí o Hume vai se perguntar, bom, mas existe a imoralidade. Aonde é que está a imoralidade? Da onde vem a imoralidade? E o Hume vai dizer o seguinte, a imoralidade não está nos acontecimentos, está em quem experiencia os acontecimentos. Então, assim, ele vai mandar buscar a imoralidade naquele fato, ele vai falar, não tem imoralidade nenhuma, só aconteceu alguma coisa, né? Mas aonde é que está a imoralidade? Ele vai falar, em quem experienciou aquilo. Por quê? Quem experienciou aquilo vai sentir medo, vai sentir repulsa, vai sentir raiva, né? Vai sentir insegurança, né? Então vai vir um turbilhão de sentimentos nessa pessoa que experienciou aquela ação. E nem precisa experimentar, só de pensar numa situação assim, a pessoa já sente esses sentimentos, né? Então, o Hume ele vai dizer que fatos são fatos. A imoralidade, ela surge, ela brota das nossas experiências com os acontecimentos. Porque, de repente, se fosse uma barata que foi morta ali na sua frente, você não ia sentir nada.
Se fosse um cachorro, você ia sentir alguma coisa, você ia ficar indignado. Você ia achar que a pessoa está errada. Por quê? Porque o cachorro te emociona de forma diferente. Deu para entender qual é o ponto da jogada? Né? Então o Hume vai defender o quê? Que os nossos julgamentos morais, ele tem a sua formação não na nossa racionalidade, na nossa capacidade de raciocinar, mas sim nos nossos sentimentos, tá? Então, ele vai falar o seguinte, que a gente tende a julgar como coisas imorais coisas que nos causam sentimentos ruins. E a gente tende a julgar como coisas morais ou coisas que não têm relevância moral, que não é nem certo nem errado, a gente tende a não se incomodar com coisas que ou que nos causam sentimentos bons ou que não nos causam sentimento nenhum, assim. Das quais a gente é indiferente. Então, mas sempre que uma ação ela nos causa medo, insegurança, repulsa, terror, a gente vai julgar aquelas coisas como sendo imorais, né? Então, para o Hume, se a gente quiser entender a moralidade, a gente tem que entender que a moralidade tem a ver com os nossos sentimentos e não com a nossa racionalidade, tá? E aqui eu apresentei para vocês um filósofo que pensa desse jeito, né? Que acha que a moral tem a ver com sentimentos humanos, tá? Nas próximas aulas, quando a gente for falar do John Stuart Mill e do Kant, a gente vai ver como eles defendem que a moral, o julgamento moral, tem origem na nossa razão. Cada um vai defender isso à sua maneira, mas a base do pensamento dos dois é essa. Ação moral tem a ver com a nossa racionalidade, tá? É isso, galera. Abraço, né? O que eu tinha para falar sobre o Hume é isso. Não sei se vocês entenderam. Qualquer coisa, assiste o vídeo de novo, tira dúvida, tá? Vai pesquisar alguma coisa a mais. Eu vou deixar o trechinho do texto aí para vocês lerem com calma, né? E, galera, leitura, né? É uma parada que, se não entendeu, lê de novo, tá? Muitas das vezes a gente tem que ler mais de uma vez uma coisa para entender, porque a gente acha que se não leu, não entendeu, então é porque aquilo é complicado demais, não é para mim, não sirvo para isso, não sirvo para entender essas coisas, né? Mas se a gente não fizer o esforço de tentar de novo, não vai, tá bom? Abraço, né? O vídeo já ficou longo demais. Abraço.